O nome a seguir é Al-Hakam. Al-Hakam. A-L-H-A-K-A-M. Al-Hakam. 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 Al-Hakam significa o árbitro. Este nome não tem no Alcorão, tem no Hadith. O Nabi alayhi salatu wassalam é que disse: Inna Allaha huwa al-Hakamu wa ilayhi al-Hukmu. Na verdade, Allah é que é o árbitro. Este versículo, este Hadith parece curto, mas tem significado muito profundo. O que o Hadith está a dizer aqui é que, na prática, não devia existir nenhum tribunal aqui na terra que não usa as leis de Allah. É o que está a dizer. Inna Allah huwa al-Hakam wa ilayhi al-Hukmu. Ele é o árbitro e é a ele que se dirige toda a matéria de julgamento. Tudo que é para se julgar devia se basear na lei de Deus. Por quê? Simplesmente porque nós somos imperfeitos. A perfeição está na palavra de Deus. Lembrem-se daquilo que eu disse. A Nabi alayhi salatu wassalam falou com os seus companheiros, avisou a eles. Ele disse: eu sou pessoa como vocês. Qualquer problema entre vocês, trazem para mim, no sentido de que sou o mensageiro de Deus. Mas sendo mensageiro de Deus, eu ainda sou pessoa. Vou julgar os vossos problemas conforme como vocês falarem. Assim como vocês falarem. Aquele que for mais eloquente, que sabe falar melhor e parecer que a razão é dele, eu vou dar a ele. Mas no dia que Allah vai julgar as coisas, porque todos os problemas vão ser julgados de novo. No dia de Kiyama, todos aqueles julgamentos lá no tribunal, não pensa que a sanção acabou. Julgamento, que se cumpra. No dia de Kiyama vão se repetir todos os julgamentos e ser chamado quem julgou, quem foi julgado, quem ajudou. Vocês estão a fazer direito, preparem-se. Todo julgamento que for na base da falsidade é pagável. Sim, senhor juiz do Dunya. Como é que julgou isto? Senhor meritíssimo. Na base de o quê? Lei de quem? Será trabalho? Vocês inventaram leis depois de eu trazer muitos livros na terra. Porque liyahkuma bayna an-nas, Allah enviou livros para ser o árbitro dos problemas das pessoas. Deixaram a minha lei de lado, inventaram artigos da lei, imposta humana. Resultado, foram injustos para com meus servos. Repetição conforme a lei de Allah. A única coisa que não vai se julgar no dia de Kiyama é toda aquela lei que foi aplicada conforme ao Corão. Essa não será objeto de repetição. Todo aquele ladrão que lhe foi cortado a mão na base do Alcorão, fez-se a pesquisa, chegou-se à conclusão de facto este ladrão roubou uma coisa que merece cortar a mão. Esse no dia de Kiyama não será perguntado sobre aquele roubo. Não sei se roubou a terceira vez, mas pelo menos aquela vez ali já foi aplicada. Se era a quinta vez, aí o assunto é outro. Então tudo que for julgado conforme Kitabullah wa Sunnat Rasulillah não será repetido no dia de Kiyama, porque já se julgou conforme a lei de Deus. E a lei de Deus é imutável. O que ele disse para acontecer no Dunya é o que ele vai dizer para acontecer em termos de julgamento. No Alcorão não há injustiça, então no dia de Kiyama não haverá injustiça. Então tenham muito cuidado em julgar situações que você sabe que carecem de matéria. Na lei imposta existem artigos que vão de acordo com o Alcorão. Alguns artigos. Aqueles que vão contra o Alcorão, se você puder, evita lá. Aqui é dinheiro, é salário. Aqui é advogado e tudo. Lá, Allah não vai deixar com ninguém. Não haverá tempo de advogado. É réu e o juiz. Réu você. A Nabi alayhi salatu wassalam disse: chegará um momento em que as pessoas vão falar com Allah biduni turjuman, sem tradutor. Você com Allah. Ya abdi, meu servo, fizeste. Na base de o quê? Silêncio absoluto. E a Nabi alayhi salatu wassalam diz:
Man nukish al-hisab udhiba. Toda pessoa que for complicada no julgamento é sinal de que vai ser castigada. Se Allah dá perguntas seguidas, por que fez, é saber que aqui não há salvação. Quando Allah quer perdoar, você fez, escuta, fez. Por que fez? E eu te cobri. Sai daqui, está perdoado. Mas por que fez? Antes de fez. Sim, por isso Allah diz no Alcorão, no Surah Al-Inshiqaq, yuhasabu hisaban yasira. Existem pessoas, nasalullah dhalika, que são julgadas facilmente. Allah vai lhe perguntar, mas não é para complicar. Por exemplo, pessoas que cometeram pecados e não foram descobertos no dunya. Você matou a pessoa. Aqui. Pecado grande que até deixa o corpo todo arrepiado, mas você ainda está a andar aqui numa boa, como se não tivesse feito nada. Matou a pessoa. Sabe, ver a pessoa morrer não é coisa de brincadeira. Você ser o motivo de alguém perder a vida não é brincadeira. Mas Allah lhe cobriu. Não sei por que lhe cobriu, digamos pela sua misericórdia. Todo pecado que o muçulmano cometer e não sair fora aqui no dunya é sinal de dignidade de Qiyamah, será perdoado. Allah não vai cobrir a sua vergonha aqui para desvendar-la. Serão os desvendados lá os que se publicaram aqui. Por isso o hadith diz: todo o meu povo será perdoado, illa al-mujahirun, excepto aqueles que publicam seus pecados. Allah diz: publicou, então deixa publicar mais aqui. Então esse não será perdoado. No dia que você publica o seu pecado, você tem que saber que já carimbou o seu castigo. Illa yarhamakallah. Também para o mal, imagina, a Nabi alayhi salatu wassalam diz: man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Quem cobre a vergonha, o pecado do muçulmano, os seus pecados serão cobertos. Quem? A segunda pessoa. Imagina se for você mesmo a cobrir os seus pecados. Allah vai cobrir. Então você comete uma coisa e Allah cobre, é sinal de que, inshallah, no dia de Qiyamah vai ser chamado, perguntado e perdoado. Só que não falta pergunta. Mas começa a cometer coisas aqui e Allah tira fora. Esse é o início da vergonha. Nasallallahu alaihi wa sallam. Então, estamos a falar de Al-Hakam. Allah é o árbitro e a ele serão retornados todos os objetos ou matérias de julgamento. No dia em que ninguém mais estará aí para dizer fulano fez. Não, se todos fizeram. Todos fizeram. Quem vai surgir aí? La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman. Mesmo os anjos, yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saf, la yatakallamuna man al-malaika. Os anjos não vão ter poder de falar. O que vai ser de um pecador humano? Acabei de ouvir alguém ontem, um irmão, a dizer que eu tive um problema com um irmão, um problema que era para compreender. Ele disse que não vou te perdoar até no dia de Qiyamah. Quando você fala assim, subhanallah, esse é sinal de ignorância. Ele diz, não vou te perdoar até no dia de Qiyamah. Como se no dia de Qiyamah você será alguma coisa. Essa é a palavra de quem tem poder nesse dia. Não vou te perdoar até no dia de Qiyamah. Cheio de pecados e diz que não vai perdoar. Há coisas quando alguém faz, você diz que não gostei. Eu não gostei mesmo. Mas essa coisa de não vou te perdoar. E Allah pergunta: Alá tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Vocês que não perdoam, mas gostariam de serem perdoados? Essa é uma pergunta no Surah An-Nur. E sabe quem levou essa pergunta? A melhor das pessoas depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A melhor das pessoas depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Estudamos Surah An-Nur. Contamos um pouco da história de quê? De quê? No Surah An-Nur contamos a história de quê? Aisha. Lembram? Mexemos um pouco ali. Surah An-Nur. Que Aisha foi acusada de cometer adultério. Não é isso? Foram conhecidas, foram detectadas as pessoas que fomentavam aquilo. Uma das pessoas era quem? Era uma pessoa que era patrocinada por Abu Bakr. Comia daquilo que Abu Bakr dava. Abu Bakr, quando descobriu que este senhor, quer dizer, eu lhe alimentar e ele está a envergonhar a minha família, a minha filha, está a acusar de adultério, disse: nunca mais esquece lá tudo que eu dava. Allah disse: aquele que tem poder, não deixe de dar o que não tem poder, por causa de falhas assim. Me perdoa lá. Alá tuhibbuna yaghfir Allahu lakum.
E aí o Bakr disse, Rabbi, eu já lhe perdoei, porque o que eu quero é ser perdoado. Mas estou a falar isso só para chamar a atenção àqueles irmãos que quando tem problema com outro, juram a quem não vou lhe perdoar até no dia de Kiyama. Como se no dia de Kiyama você tivesse uma cadeira à espera. Cheio de pecados, você garante o outro que não vai. E se surgir outro que tem problema maior consigo do que aquele que você tem com ele, e ele disser o mesmo, a gente não perde nada em perdoar as pessoas. Tudo bem. Onde é que se aplica este nome? Al-Hakam? O lugar certo onde é que é? Problemas. Estamos a falar disso, ok? Onde se aplica este nome. Quando você vai numa situação de julgamento, sei lá o que, sabe que aí a lei é imposta, não é lei divina, usa este nome, Allahumma ya Hakam. Faça ver esses lá, pelo menos na base da verdade. Não me julguem de um jeito que como se eu fosse o culpado. Você sabe que é inocente. Usa esses nomes. Por isso, Adjamá, nós deixamos claro que esses nomes são necessários na nossa vida, porque a nossa vida está cheia de dificuldades e esses nomes são a chave de abrir essas dificuldades, ou fechar, digamos. Cada nome vai lhe ensinar alguma coisa. Eu estou a dar alguns exemplos aqui. O que vai acontecer consigo é diferente, não é questão de julgamento. Não. A questão vai ser um problema lá, com um problema conjugal, com sua esposa. Você se pisa, a outra bate, chamam que hakaman min ahlihi ou hakaman min ahliha. Chamam um responsável da mulher, as mulheres começam a falar. Aí você faz do Allahumma, você já juntou esses como árbitros, faça-lhes ver e a coisa aconteça conforme a verdade. Sim, porque às vezes julga-se um problema, acaba no divórcio, quando não era necessário o divórcio. Era só questão de compreensão, sabe? Eu vinha com fome. Perguntei à minha esposa se há comida, disse, você trouxe. Então, a fome mais você trouxe, acabei lhe dando, mas eu gosto dela, aquilo foi um shaitan naquela hora, então estou a pedir desculpa. Às vezes você tem que pedir desculpa. Essa coisa que eu já bati, façam o que quiser. Isso não é bom. Tem que pedir desculpa quando você reconhece o seu erro. E lembrem-se que o nosso sucesso como humanidade começou com o nosso pai Adam, quando ele reconheceu o seu erro. Está a perceber? Quando Allah diz, "Laqad karramna bani Adam", disse bani Adam, não falou do Adam, falou dos bani Adam, para dizer que o nosso sucesso vem do reconhecimento do nosso pai. Naquele dia, os arguidos eram dois. Arguidos, né? Os réus eram dois. Arguido parece que é mais problema do que réu, né? Digamos. Quando fala de arguido parece que o homem matou pessoas, fez. Então, ali os réus eram dois. O terceiro era a senhora. Hawa, Adam, Shaitan e Hawa. Não é isso? Antes de condenar, Allah perguntou ao Shaitan primeiro: por que você não fez prostração? Allah sabia. Essa pergunta é para deixar as coisas claras. A partir da resposta do perguntado. Ele diz, eu sou melhor que este. Então Allah tirou a conclusão. Tirar a conclusão não para ele, para nós que ouvimos a história mais tarde. Que este é bandido. Em vez de reconhecer que me doeu alguma coisa e assim peço perdão. Era a única coisa que devia reconhecer. Eu senti ciúmes, porque Shaitan ficou com ciúmes quando viu Adam em pé. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Este أحسن تقويم, a beleza do Adam, atrapalhou Shaitan. Esta coisa é tão bonita assim, e dizem que será chefe lá na terra. E eu vou ser o quê? Apanhou um ciúmes, não vou me prostrar. Desse jeito assim. Numa de que Allah embelezou este, talvez ele Shaitan é feio, talvez. Eu nunca lhe vi, né? Acho que ele é feio. Então eu vi do jeito que Adam foi feito e... Não. Allah disse aqui a culpa. Ficou culpado e amaldiçoado. Está? E quando Adam comeu daquela fruta, e vou chamar a atenção, é fruta mesmo. Há pessoas quando falam fruta proibida no paraíso era sexo. Não era sexo, é fruta. Em nenhum momento Adam foi proibido de manter relações com sua esposa. Em nenhum momento, porque é lá onde Allah diz a Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Viva com tua esposa aí no Jannah. Desde o primeiro dia, quando a Hawa foi criada, e começaram a conversar entre si, não se conheciam, né? Adam estava a dormir e de repente Allah criou, a partir das costelas dele, criou a Hawa. Quando ele acorda, o que é isto? Quem é este aqui? Como já estão ali perto,
O que é que tu és? Disse, a namorada, eu sou mulher. O que é o namorado? O que é mulher? Disse, uma companheira que vai lhe ajudar durante a vida. Sem mim você não vive, sem você também não vive bem. Tudo bem. Naquela conversa é onde Allah diz a Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Viva com sua esposa aqui no Jannah. Em nenhum momento foram proibidos de manter relações. Está, né? Então, o que é que eles colocou no risco? Comer a fruta proibida, a fruta mesmo. Inshallah, se estivermos no Jannah, Allah vai nos mostrar essa fruta. Essa aí é que vos arranjou o assunto de sair para a terra. E cuidado, você não pode culpar a Adam, mas por que comeu? Nós estaríamos lá agora. Se fosse você, ia comer 3. Então, não ia suportar. Então, o que aconteceu? O mesmo que Allah fez com Shaitan, fez com Adam. E a Adam, eu não te proibi. Allah, antes de julgar, pergunta. Sabendo que ele sabe de tudo, pergunta. E quem é você de julgar antes de perguntar? Perguntou, eu não te proibi? Alam anhakuma, não vos proibi os dois para não comer antil como a shajara, não comer aquela planta ali, aquela fruta. Eles falaram o quê? Reconheceram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Reconhecimento é a porta do sucesso. Basta você reconhecer o seu erro, é como se você estivesse a neutralizar a lei. Já reconheceu, querem lhe fazer o quê? Tudo bem. Perante Allah, a chave do sucesso é o reconhecimento. Por que vocês, eu vos proibi? O que aconteceu aqui? Precisam de perceber. É que quando Allah perguntou a Adam por que você comeu aquela fruta, Adam não tinha palavras para representar o seu arrependimento. Allah olhou para dentro dele, viu que esse já reconheceu. Então, não sabe como dizer. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin. É aí que Allah enviou aquelas palavras para Adam e ele concebeu as palavras e na prática disse: Rabbana zalamna anfusana. Fomos injustos. Não é porque não sabíamos. Tu nos proibiste, fomos injustos. Se não tiveres, se não nos perdoares, ou se não tiveres misericórdia de nós, estamos perdidos. Fataba alayhi, Allah aceitou o arrependimento e lhe perdoou. Lhe perdoou quer dizer, não lhe amaldiçoou, porque Shaitan foi amaldiçoado por não reconhecer a sua falha, a sua falta, o seu pecado. Então, eu estou a dizer que este nome podemos usar em situações de brigas lá em casa. Você está a brigar com sua esposa, chega um momento em que ela traz o familiar, você traz o seu familiar, pode pedir a Allah para que Allah ilumine, por ser Ele o árbitro, então ilumina a arbitragem daqueles que para a conclusão chegaram a um ponto certo, em vez de se separarem, em vez de começar a se chamar nomes. Nessas situações pode usar o nome. Outras vocês podem escolher pessoalmente. Esse é o quarto, né? Quarto ou terceiro? Al-Hakam é o quarto. Tudo bem. Falamos que esse nome não tem no Alcorão. Está no Hadith. O erro que aquele senhor que nos ensinou aqueles nomes que sabíamos, o erro dele é que todos os nomes tentou buscar do Alcorão. E ele esqueceu que o Dini depende de duas coisas, o Alcorão e a Sunna. Há coisas que Allah não falou no Alcorão propositamente só para ser o profeta a falar, que é uma maneira de confirmar que esse é o mensageiro. Há leis que não estão no Alcorão, Allah deixou para o profeta falar, porque isso é que autentica de que, na verdade, este é mensageiro. Allah deu uma autoridade ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que ele é chamado por Ash-Shari'. Ash-Shari' é aquele que emite leis. A lei não sai só do Alcorão, mas também do seu mensageiro. Por isso, ser muçulmano só do Alcorão não é o ser muçulmano. O muçulmano é de Alcorão e Sunnah. Você pode dar uma palestra inteira só na base de Hadith. Pode dar palestra inteira de Quran. Mas se juntar seria bom. Aí você está a dizer Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ou seja, fala o que vem de Deus conforme Muhammad ensinou. Não seja daquele grupo de pessoas que pensam que já estão bem, mas não estão. Estão doentes, que o Corão chega. Para mim, o Corão chega. Essa coisa de Hadith... Esse Alcorão, quando foi revelado, o profeta não apenas recitou, mas também interpretou. E quando interpretou, saiu o Hadith. Então você não tem como entender o Alcorão se não pegar a interpretação do Hadith. Esse é o caminho de quem quer a verdade.